Estamos de volta com mais um programa do canal História Atual. Hoje nós iremos apresentar a nossa coluna Minha Opinião. Ela vai ao ar aos domingos, mas por uma questão técnica nós estamos divulgando apenas hoje. Mesmo assim, não podemos deixar de conversar, de transmitir para o nosso público a nossa opinião e conversar um pouco sobre questões relevantes. Hoje não irei falar sobre nenhuma posição, sobre nenhuma frase, sobre nada que tenha chocado, tenha causado admiração, indignação na população brasileira e especialmente nesse que vos fala. Nem do presidente Bolsonaro, nem do seu ministro Queiroga, nem do Sérgio Moro, nem qualquer outro membro da confraria do Curral. O que eu quero falar hoje é sobre uma frase proferida por um radialista renomado da cidade de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Mas, antes de entrar e conversar um pouco sobre esse episódio, eu gostaria de pedir a você que nos acompanha, que está assistindo nesse momento o nosso programa e que não é ainda inscrito no canal, que o faça. Se inscreva no canal, dê o seu like, acione o sino, compartilhe a nossa programação, ajude a desenvolver o nosso trabalho. A frase que me causou indignação no final de semana passado foi proferida no momento em que o radialista iniciava um dos seus programas na emissora em Mossoró. Esse radialista ele tem por hábito, sempre que vai apresentar uma música, um artista, ele fala um pouco da história daquele artista, da música, do compositor. Isso é interessante, porque o público passa a se familiarizar com aquele artista, né, com o autor daquela obra e qual a mensagem aquela música, aquela letra leva para o ouvinte. Isso é um ponto positivo que eu acho nesse radialista. Eu vou dar um exemplo aqui de como ele trabalha com os artistas, com as músicas que tocam em seus programas. Paulo Diniz, que é um dos cantores que sempre que toca em seu programa, ele conta um pouco da sua história. Paulo Diniz, antes de ser cantor, ele trabalhou numa emissora de rádio em Recife, Pernambuco, e foi demitido porque pronunciou uma palavra errada. Ele foi chamado posteriormente pelo diretor e comunicado da decisão de sua demissão e o que o levou a demiti-lo. Bom, o radialista, após narrar esse episódio ocorrido com Paulo Diniz, afirma: imagine se esse critério adotado pelo diretor que levou à demissão de Paulo Diniz fosse adotado nas emissoras de rádio em Mossoró. Talvez não ficasse um radialista ou muitos radialistas estariam desempregados. Eu concordo com essa afirmativa. Realmente nós temos que ter critérios na escolha dos funcionários, né? Principalmente uma empresa de comunicação. É preciso que todo profissional da área de comunicação tenha uma boa formação, saiba dialogar com o seu público e saiba se expressar. É claro que não é apenas na área de comunicação. Qualquer área profissional, você tem que saber dialogar, tem que saber se comunicar com o público que você
que você trabalha, que você interage. Né? Então, veja a frase que foi proferida por esse radialista no início de um dos seus programas. Ele diz o seguinte: o seu programa tem como carro-chefe o gênero musical bossa nova. E ele, na introdução do programa, ao anunciar uma música desse gênero, ele diz: o povo de Mossoró é muito ignorante, não sabe o que é bossa nova, confunde com bolsa nova. Aí vamos trabalhar com a hipótese de que esse diretor que demitiu Paulo Diniz fosse hoje o diretor da emissora em que esse radialista apresenta o seu programa. Como ele reagiria? Pelo critério que ele utilizou para demitir Paulo Diniz, acredito que também demitiria esse radialista. Por quê? Porque Paulo pronunciou uma palavra errada. O radialista agrediu toda uma população chamando de ignorantes, por, na concepção do radialista, não conhecer, não saber o que era bossa nova. Ora, será que todos nós somos obrigados a conhecer todos os gêneros musicais? Será que nós temos que saber o que é bossa nova e conhecer e gostar da bossa nova? E se eu gostar do rock, do forró, do funk, da música brega, da música sertaneja, como é que eu posso ser taxado? Como é que as pessoas podem me ver? Serei ignorante por isso? Será que eu posso chamar alguém de ignorante por gostar de um gênero musical diferente do meu? Não dá para você trabalhar nessa perspectiva. As pessoas gostam, se aproximam, admiram de gêneros musicais os mais diversos possíveis. Existe muito preconceito contra gêneros musicais. Existe muito preconceito contra pessoas que curtem, que escutam, que gostam de determinados gêneros musicais. É muito comum essa prática, essa acusação, esse ataque às pessoas que gostam de gênero A, o gênero B ou o gênero C. É como se a pessoa não gostasse do que você gosta, não tivesse a capacidade intelectual, não tivesse a capacidade de ouvir e de entender. Isso é motivo para reflexão. Vamos a um exemplo aqui dessa questão de preconceito, de rejeição a gênero musical. Eu assisti um pequeno trecho de uma palestra da cantora Anitta na ocasião de um evento que estava ocorrendo na Universidade de Harvard. E foi perguntado a Anitta sobre o preconceito contra o funk. E a cantora foi taxativa. Ela disse que a rejeição ao funk se dá pelo fato de ter vindo do pobre, da favela. E acrescentou: é muito difícil quem vem da favela cantar sobre coisas como o barquinho vai, a tardinha cai. E a cantora prossegue, dizendo que o funkeiro canta nada mais do que a realidade dele. Se ele acorda e vê gente armada, se drogando, se prostituindo, essa é a realidade dele.
Então, a realidade é que vai inspirar as letras dos compositores. Olhando essa posição da cantora Anitta e tomando como outras referências, outros exemplos de gêneros musicais, como o forró, por exemplo, vamos pegar aqui Luiz Gonzaga. O que Luiz Gonzaga cantou? Ele cantou o Nordeste, mas o Nordeste dos sertões. O Nordeste em que ele conviveu, que ele sentiu. Não necessariamente o Nordeste de uma maneira geral. Se a gente sair da música, for para a literatura e tomar como exemplo Ariano Suassuna, o que ele escreveu? O Nordeste muito semelhante ao que Luiz Gonzaga cantou. E assim você vai pegando vários exemplos de romancistas, de cineastas, de compositores que vão trabalhando na perspectiva do ver, do sentir, do viver. O que João Gilberto, Antônio Carlos Jobim, Vinícius de Moraes, Elis Regina, Ronaldo Bosco, o que eles cantavam? Seus cotidianos de classe média carioca, suas noitadas nos bares da orla. Então, se tomarmos como exemplo a Anitta, o que ela falou em Harvard, o funkeiro canta o que ele vê, o que ele sente. Antônio Carlos Jobim e João Gilberto e os demais que foram citados cantam o que eles viam, o que eles sentiam, o que eles presenciavam. Então, eu não posso ter, ou eu não deveria ter, nenhum tipo de preconceito contra as pessoas que curtem gêneros musicais diferentes do meu. Simplesmente por eu considerar que o gênero musical que eu gosto é superior ao que o outro gosta. Portanto, não gostar de um gênero musical não significa necessariamente que você seja um ignorante. E você pode até ser ignorante no sentido de desconhecer aquele gênero. E não ignorante no sentido de ser um idiota, um inculto. Inculto na perspectiva de que esse radialista trabalhou. Esquece que o conceito de cultura já não é mais aquele conceito de cultura de décadas atrás. Então, gostar ou não gostar de determinados gêneros musicais não faz de ninguém mais ou menos, apenas diferentes. E nós, moçoroenses, não precisaríamos ser agredidos, sermos taxados de ignorantes, porque não conhecemos ou não gostamos de um determinado gênero musical. Bem, que nós mereceríamos ou merecemos uma retratação, um pedido de desculpas, porque é muito complicado um radialista chamar toda uma população de ignorante. Lembre-se que a sobrevivência de uma emissora de rádio ou de uma emissora de televisão, ela se dá por conta de sua audiência. Os patrocinadores emprestam suas marcas às emissoras de rádio e televisão por conta de sua audiência. Patrocinador e ouvinte estão ligados intrinsecamente. É a audiência que leva o patrocinador a apoiar, a financiar, a ser parceiro de um programa. Então, nós não podemos tratar de uma forma agressiva aqueles e aquelas
que garantem a nossa audiência. E para concluir, eu peço a você, dê sua opinião, faça suas observações, porque essa é a minha opinião. Muito obrigado e até o próximo programa.